Bom dia, queridos irmãos. Buen día, queridos hermanos. Vamos antes de abrir a palavra, Antes de abrir la palabra, nos colocar de joelhos para uma palavra de oração. colocarnos de rodillas para una oración. Mi Señor amado, en este momento que vamos a abrir tu palabra, Señor, usa estos instrumentos humanos para que el mensaje que tú quieras impartir a tu pueblo sea esgrimido de una forma correcta. Bendice sobremanera al predicador, que el Espíritu Santo descienda sobre él para que él pueda ser el instrumento elegido por ti para traer palabras de vida y vida para salvación. En tu nombre, Jesús. Amén. Amém. Bom, chegou então a oportunidade de eu apresentar o meu último tema. Llegó la oportunidad de él presentar su último tema E espero que possa ser de bênção para todos os que estão. y espero que sea de muchas bendiciones para los que están aquí. Eu gostaria de estudar com vocês justamente um fator importante pré-tempo de angústia. Gustaría de estudiar con ustedes un factor muy importante para el tiempo de angustia. Uma preparação que necessita vir antes do tempo de angústia. Una preparación que necesita vivir antes del tiempo de angustia. Porque nós sabemos que durante o tempo de angústia será simplesmente revelado o que somos. Porque se sabe que en el tiempo de angustia será revelado lo que somos. Assim que o nosso caráter precisa ser forjado ou edificado antes desse período. Por eso es que nuestro carácter tiene que ser forjado o edificado antes de ese periodo. Eu gostaria de estudar com vocês a experiência do selamento, Quería estudiar con ustedes la experiencia del sellamiento, mas talvez de um ponto de vista mais prático. más desde un punto de vista más práctico. Como já foi falado sobre o selo, Como ya fue hablado sobre el sello, naturalmente eu não quero entrar em alguns aspectos que foram abordados. naturalmente yo no quiero entrar en los aspectos que ya fueron abordados. Mas eu gostaria de fazer menção à finalidade prática de um selo. Mas yo quisiera hacer una aplicación práctica de lo que es el sello. Um selo, em primeiro lugar, dá credibilidade a um produto. Un sello da, en primer lugar, credibilidad a un producto. Ou seja, quando vamos ao mercado O sea, cuando vamos al mercado e quando eu vejo o iogurte Norland, y cuando yo veo un yogur Nolan, aquela marca me indica que aquele iogurte é saudável. aquella marca indica que el yogur es saludable, Ou seja, de soja, o sea, de soya, e que se poderia beber. que se podría beber. Então, um selo indica a sello- qualidade de um produto. Un sello indica la cualidad de un producto, Além de outros detalhes, como já foram ditos. además de otros detalles que ya fueron dichos. Muitas vezes pode indicar até o país. Muchas veces puede indicar hasta inclusive el país. Então, o selo dá credibilidade ao produto. El sello da credibilidad a un producto. Talvez uma pessoa compre um produto e aquele produto não é bom. Tal vez una persona compra un producto y este producto no es bueno. E aí, quando ela vai a um outro mercado, Y cuando va a otro mercado, vê aquela marca, ve aquella marca, mesmo que o produto esteja em outro supermercado, mismo que ese producto esté en otro supermercado, a pessoa já sabe que não é bom. la persona ya sabe que no es bueno. Porque aquela marca indica que o produto não é bom. Porque aquella marca indica que el producto no es bueno. Então, o mesmo acontece no aspecto espiritual. Lo mismo acontece en el aspecto espiritual. O selo de Deus vai ser colocado sobre um produto confiável. El sello de Dios va a ser colocado sobre un producto confiable. Para trazer segurança a quem? Para traer seguridad a aquel. É uma pergunta. Una pregunta. O selo de Deus El sello de Dios, vai ser colocado sobre produtos de qualidade, confiáveis. el sello de Dios va a ser colocado sobre productos de calidad y confiables. Para trazer segurança a qual cliente? Para traer una seguridad a qué cliente. Muito bom. Muy bien, al cielo. Ao céu. Al cielo. O céu contempla tudo o que acontece aqui embaixo. El cielo mira todo lo que acontece aquí abajo. Então Deus só vai colocar o seu selo num produto confiável
y Dios solo va a colocar su sello en un producto confiable para que os anjos não tenham receio de se apossar deste produto. para que los ángeles no tengan desconfianza de poner sobre ese producto su marca. Digamos que Pablo seja um homem muito desonesto, Digamos que Pablo es un hombre muy deshonesto, que engana pessoas, que engaña a personas, que maltrata a família, que maltrata a la familia, mas aí Deus coloca o selo na fronte dele. mas Dios coloca el sello en mi frente. O selo é bom, El sello es bueno, mas a qualidade do produto é ruim. mas la calidad del producto es malo. Vocês vão crer que os anjos vão dizer: traga Pablo para o céu? ¿Ustedes creen que los ángeles van a decir, lleve a Pablo al cielo? Certamente não, Ciertamente, porque no. eles sabem que o produto não tem qualidade. Porque saben que el producto no tiene cualidad. Assim que o selo de Deus só será colocado em produtos confiáveis. Es por eso que el sello de Dios solo será colocado en productos confiables. Produtos que os anjos poderão olhar Productos en los cuales los ángeles mirarán e vão dizer: y van a decir, este produto pode vir aqui para o céu, este producto puede vivir en el cielo, porque certamente não nos trará problema. porque ciertamente no traerá problemas. E eu gostaria de fazer menção Yo quisiera hacer una mención de um aspecto prático disso, de un aspecto práctico de eso, usando a história do patriarca Abraão. usando la historia del patriarca Abraham. Nós sabemos que no capítulo 12 de Gênesis, Porque sabemos que en el capítulo 12 de Génesis, Abraão contou uma pequena mentirinha. Abraham contó una pequeña mentira. Vocês se recordam, né? Ustedes recuerdan, ¿verdad? Ele disse que Sara era irmã. Él dice que Sara era hermana. Nós sabemos que logo depois, no capítulo 16, Vemos que luego del capítulo 16, ele se deitou com Agar para ter o filho da promessa. él se acostó con Agar para tener el supuesto hijo de la promesa. Aí depois avançamos para o capítulo 20. Después vamos para el capítulo 20. Novamente ele conta uma mentirinha quanto a Sara ser irmã e não esposa. Otra vez cuenta una mentirita sobre que Sara era la hermana y no la esposa. E quem contemplava tudo isso? ¿Y quién contemplaba todo eso? Os anjos. Los ángeles. E aí Deus disse assim certo dia: Y es que Dios dice eso un cierto día. Abraão é meu amigo, Abraham es mi amigo, é o pai da fé. el papá de la fe. Porque Abraão foi considerado o pai da fé não quando sacrificou Isaac, Porque Abraham fue considerado el padre de la fe no porque iba a sacrificar a Isaac, foi quando ele saiu de sua terra. porque él cuando salió de la tierra. E Deus disse: Y Dios dice, ele é o pai da fé, este es el padre de la fe, meu amigo. es mi amigo. Vocês acham que os anjos pensaram o que no momento? ¿Qué creen ustedes que pensaron los ángeles en ese momento? O pai da fé? ¿El papá de la fe? Um homem verdadeiro? ¿Un hombre verdadero? Em 30 anos contou duas mentiras? En 30 años contó 2 mentiras. Não confiou na promessa? No cumplió la promesa. E os anjos com certeza pensaram: Y los ángeles con certeza pensaron, não posso acreditar nisso. yo no creo en eso. Vocês acreditam que se no capítulo 21 de Gênesis, ¿Ustedes creen que en el capítulo 21 de Génesis, Abraão já com 100 anos de idade, Abraham con 100 años de edad, o céu estaria de braços abertos para recebê-lo lá em cima? el cielo estaría con los brazos abiertos para recibirlo? O que vocês acham? ¿Qué ustedes creen? Certamente não. Ciertamente no. Por quê? ¿Por qué? Porque não era confiável o Porque produto. no era confiable ese producto. Esse produto, naquele momento, poderia colocar em xeque o céu. En ese momento este producto podría colocar en jaque al cielo. E aí Deus teve que fazer o quê? Y ahí Dios, ¿qué tendría que haber hecho? Tornar externo o arrependimento de Abraão. Tornar externo el arrepentimiento de Abraham. De que maneira? ¿De qué manera? Submetendo ele a uma prova muito maior às que ele sofreu anteriormente. Sometiendo a Abraham a una prueba mucho mayor que la que había pasado. A irmã White diz que Abraão teve que tomar a copa A la hermana White dice que Abraham tenía que haber tomado la copa cheia, llena, porque as provas vieram e foram enchendo o copo. porque las pruebas fueron llenando y llenando la copa. Aí chegou o momento que ele teve que tomar o copo da ira de Deus cheio. Y llegó el momento donde Abraham tuvo que tomar la copa de la ira de Dios llena. Assim que Abraão fracassou em distintos momentos. Por eso es que vemos que Abraham fracasó en distintos momentos. E para Deus mostrar para o universo
que de fato ele havia se arrependido desses pecados, Y para mostrar Dios al universo que Abraham había sido arrepentido de muchos de sus pecados, era necessário submetê-lo a uma prova maior do que havia sido submetido anteriormente. era necesario someterlo a una prueba mayor de la que había pasado anteriormente. Porque aí ele sim poderia receber o selo de Deus Porque ahí sí hubiese podido recibir el sello de Dios. e os anjos iriam poder falar: Abraão pode vir viver conosco. Y ahí los ángeles podían haber hablado, Él sí puede venir a vivir con nosotros. Por isso que o Patriarcas e Profetas, na página 154, 155, Por eso es que el libro Patriarcas y Profetas, en la página 154 y 155, a irmã White fala: la hermana White dice: a prova exigida de Abraão foi mais severa do que foi a exigida de Adão. la prueba que fue exigida a Abraham fue más severa que la que fue exigida a Adán. A prova exigida de Abraão exigia derramamento de sangue. La prueba exigida a Abraham exigía derramamiento de sangre. A de Adão, não. ¿La de Adán? No. Irmãos, quando Deus pediu para que Abraão sacrificasse o seu filho, Cuando Dios pidió a Abraham que sacrificase a su hijo, ele já tinha 120 anos de idade. él tenía 120 años de edad. E Isaac tinha quantos? Isaac tenía ¿cuántos? 20. 20. Muito bom, 20 anos. Ele já era um homem. Él ya era un hombre. Abraão já havia adquirido profundas afeições pelo filho. Abraham ya había conseguido tener mucho aprecio, mucho cariño por el hijo. E quando Deus falou, sacrifica o teu filho, Y cuando Dios habla, sacrifica a tu hijo, aquela foi a maior prova que Abraão pôde enfrentar. esa fue la prueba más grande que Abraham podría enfrentar. Uma prova além talvez da capacidade humana suportar. Una prueba más allá de lo que la capacidad humana podría soportar. Mas nós sabemos que Abraão enfrentou a prova. Mas sabemos que Abraham enfrentó la prueba. Irmãos, eu quero que esse detalhe fique claro na mente de vocês. Hermanos, quiero que ese detalle quede muy claro en la mente de ustedes. Deus não pode selar um produto não confiável. Dios no puede sellar un producto que no es confiable. Porque o governo de Deus, acima de tudo, é um governo transparente. Porque el gobierno de Dios, sobre todo, es un gobierno transparente. Deus jamais levará alguém para o céu de maneira arbitrária. Dios jamás llevará al cielo de forma arbitraria a alguien. Então, se uma pessoa alcança a qualidade de caráter para ser selado, Si una persona alcanza las cualidades para ser sellado, o universo não vai ter medo de receber esta pessoa. el universo no va a tener miedo de recibir a esa persona. Mas se essa pessoa tiver um problema, Más que la persona tenga un problema. vocês acham que o céu vai estar confiável em receber essa pessoa? ¿Ustedes creen que el cielo va a estar confiado de recibir a esa persona? Eu creio que não. Yo creo que no. Digamos que você tem a sua casa e sua família. Digamos que ustedes tienen su casa y su familia. E aí um irmão fala, tem como você receber o meu primo na sua casa? ¿Usted podría recibir a mi primo en su casa? Pergunta um amigo. Pregunta un amigo. E aí você fala, sim. Y usted habla, sí. Aí a pessoa fala, mas só tem um pequeno problema. Mas esta persona dice, hay un pequeño problema. O meu primo é 99% bom. Mi primo es 99% bueno, Só tem 1% de ruim. solo que tiene 1% de malo. É um probleminha. Es un problemita, Mas não vai te dar dor de cabeça. mas puede darte dolor de cabeza. Não te dará. Mas no te dará dolor de cabeza, Mas ele tem esse 1% de problema. mas tiene ese 1% de problema. E aí você tem a sua esposa e filhas. Usted tiene su esposa e hijas, E você não sabe qual é esse 1% de problema. y usted no sabe cuál es ese 1% de problema. E aí você receberia essa pessoa? ¿Usted recibiría a esa persona? Iria trabalhar e deixaria ele em casa com a família? ¿Usted iría a trabajar y dejaría a esa persona en la casa con la familia? Eu acredito que a desconfiança ia vir. Yo creo que habría mucha desconfianza allí. Você ia logo pensar, Hago pensar, o que será esse 1%? ¿qué será ese 1%? Será que ele vai mexer com a minha esposa? ¿Será que él se va a involucrar con mi esposa? A meus filhos? ¿A mis hijos? Será que ele vai roubar dinheiro? ¿Será que me va a robar dinero? Irmãos, nem nós aceitaríamos, essa é a verdade. Nosotros no aceptaríamos, es la verdad. E por que o céu vai aceitar? ¿Y por qué el cielo va a aceptar? Então, Abraão havia dado um testemunho equivocado ao universo. Abraham había dado un testimonio equivocado al universo. Não confiou em um momento nas promessas de Deus No confió en las promesas de Dios e contou duas mentiras pequenas. y contó dos mentiras pequeñitas. Por que pequena?
¿Por qué pequeña? Porque de fato Sara era irmã dele. Porque de realidad Sara era hermana de él. Só que o sentido da pergunta não era se era irmã de sangue, mas se era esposa. La pregunta en realidad no es que era si era hermana de sangre, era si es que era esposa. E era esposa. Y era esposa. E também irmã, Y también hermana, por parte de pai. por parte de padre. Então ele só contou a primeira parte. Él solo contó la primera parte. É minha irmã. Un enigma. E diante do céu foi constituído como mentira. Y delante del cielo era considerado como una mentira. E talvez por nós uma mentira inocente. Y para tal vez nosotros una mentira inocente. Mas foi mentira. Mas fue mentira. Isso foi o suficiente para o céu ficar em dúvida. Y eso fue suficiente para el cielo quedar en duda. E antes da morte de Abraão, Y antes de la muerte de Abraham, isso precisaria ser esclarecido. eso precisaba ser aclarado. E agora eu vou continuar lendo a fabulosa citação. Y ahora voy a leer una cita muy fabulosa. Tendo em mente o que foi dito. Tendo em mente o que já foi dito. Tengan en mente lo que ya fue dicho. Que Deus simplesmente estava mostrando a qualidade do produto para o universo nesse momento. Que Dios estaba mostrando la calidad de ese producto para el universo. No momento em que Abraão deveria sacrificar Isaac. En el momento que Abraham debería sacrificar a Isaac. O texto segue dizendo. El texto está diciendo. O sacrifício exigido a Abraão. El sacrificio exigido a Abraham. Não foi somente para o seu próprio bem. No fue solamente para su propio bien. Agora olha que parte maravilhosa. Ahora qué parte maravillosa. Mas foi também para esclarecimento dos seres celestiais. Para esclarecimiento de los seres celestiales. Irmãos, as palavras são fabulosas. Las palabras son fabulosas. Foi para esclarecimento de quem? ¿Fue para esclarecimiento de quién? Dos seres celestiais. De los seres celestiales. Ahora pergunto. Por que os seres celestiais tinham que ser esclarecidos quanto ao caráter de Abraão? ¿Por qué los seres celestiales tenían que ser esclarecidos en cuanto al carácter de Abraham? Porque teria dúvida. Porque había duda. Espero que todos estejam entendendo, não somente a irmã Dana. Espero que todos estén entendiendo, no solamente la hermana Dana. Porque isso é muito importante. Porque esto es muy importante. É muito importante entendermos a qualidade do produto para o selamento. Es muy importante entender la calidad del producto para el sello. Então volta a pergunta. Así que vuelvo a preguntar. Por que o universo precisava ser esclarecido quanto ao caráter de Abraão? ¿Por qué el universo debería ser esclarecido ante el carácter de Abraham? Do céu. Había duda, dice. Havia dúvidas. Então agora já sabemos que 2 entendeu. Sí. Agora eu vou refazer novamente a pergunta. Voy a hacer nuevamente la pregunta. Enquanto eu não estiver certo que vocês entenderam, não avançaremos. En cuanto no esté completamente correcto, entendido de que ustedes han comprendido, no voy a seguir avanzando. ¿Por qué fue necesario? ¿Por qué fue necesario? Deus esclareceu o universo. Dios esclarecer al universo. Quanto ao caráter de Abraão. En cuanto al carácter de Abraham. ¿Por qué? Porque había duda. Porque havia dúvida. Porque había duda. E por que havia dúvida? ¿Y por qué había duda? Porque ele cometeu grandes pecados? Porque él cometió grandes pecados. Pastor, por favor, contribua. Porque siendo hijo de Dios, habiendo sido justificado por la fe, Abraham, sus obras no correspondían a eso. Sim. Perfeito. Perfecto. Então era necessário Deus demonstrar para o universo, Dios demostrar para el universo, através desta prova, que Abraão tinha se arrependido verdadeiramente, que Abraham se había arrepentido verdaderamente, e que os anjos poderiam recebê-lo de braços abertos, y que los ángeles podían recibirlo con los brazos abiertos. Irmãos, Deus lê o nosso coração. Dios lee nuestro corazón. Os anjos não. Los ángeles no. Nem todos os anjos têm acesso aos íntimos pensamentos do nosso coração. Los ángeles no tienen acceso a los pensamientos íntimos del corazón. Então Deus precisava tornar evidente, Dios necesitaba mostrar evidencia de que Abraão tinha se arrependido e agora estava disposto a entregar tudo a Deus. De que Abraham realmente se había arrepentido y que estaba dispuesto a entregar
todo a Dios. O texto segue dizendo: El texto sigue diciendo, Deus teve que provar Dios tenía que probar a lealdade do seu servo Abraão diante de todo o universo. la lealtad de su siervo Abraham ante todo el universo. Irmãos, espero que vocês estejam entendendo a grandeza dessas frases. Hermanos, espero que ustedes estén entendiendo la grandeza de estas frases. Aqui Deus está nos dizendo Aquí Dios nos está diciendo que enquanto a nossa demonstração não for perfeita diante do universo, en cuanto nuestra demostración no sea perfecta ante el universo, ninguém vai receber selo. nadie va a recibir el sello. Enquanto Deus e o universo não olham En cuanto el Dios y el universo no miren e veem testemunho perfeito e completo, y vean un testimonio completo y perfecto, não vai ter selo ali. no va a haber sello allí. Por quê? ¿Por qué? Porque isso se chama engano. Disculpe. Porque isso se chama engano. Porque eso se llama engaño. Se o produto não tem qualidade, Si el producto no tiene cualidad eu meto um selo de qualidade, y pongo un sello de calidad, isso se chama o quê? ¿eso se llama qué? Engano. Engaño. Quantos aqui gostam de comprar um produto com selo, porém ruim? ¿Cuántos de ustedes gustan de comprar un producto con un sello y que sea un producto malo? Ninguém. Nadie. Todos se põem molestos. Todos se van molestos E vamos lá na loja reclamar. y vamos a la tienda a reclamar. Eu comprei esse equipo, Yo compré este equipo, pero está dañado. pero está dañado. O que passa? ¿Qué es lo que pasa? Ninguém gosta. Nadie gusta. O céu não é diferente. El cielo no es diferente. Então não vai entrar ninguém no céu No va a entrar nadie en el cielo que não tenha dado a cabal demonstração que no tenga una cabal demostración de que é um produto confiável. de que es un producto confiable. Eu vou para o céu Yo voy para el cielo e não vou colocar o céu em risco. y no va a poner el sello en riesgo. Então Abraão precisava ser justificado diante do universo. Entonces Abraham necesitaba ser justificado ante el universo. Olha que parte encantadora agora. Miren qué parte encantadora ahora. Deus então convocou os seres celestiais. Entonces Dios convocó a los seres celestiales. Imagine o quadro. Imagínense la escena. Deus tinha falado para Abraão sacrificar o filho. Dios habló a Abraham, sacrifica a tu hijo. 3 dias ele se pôs a caminhada. 3 días fue Abraham caminando. E Deus falou para os seres celestiais Y Dios habló a los seres celestiales que eles deveriam ser testemunhas. que tenían que ser testimonios. Venham ver. Vengan a ver. Ao 3º dia vocês vão ter um espetáculo. Al tercer día ustedes tendrán un espectáculo. Eu sei que até agora vocês estão com dúvida quanto ao caráter de Abraão. Yo sé que hasta el momento ustedes están con dudas en cuanto al carácter de Mas Abraham. eu quero dar para vocês uma demonstração. Pero quiero dar para ustedes una E demostración. depois vocês dizem Y después ustedes dicen, se ele pode ser ou não recebido aqui no céu. y después ustedes juzgan si él puede o no ser recibido en el E cielo. depois nós vamos ver se ele pode ou não ter um selo de qualidade. Y después ustedes van a decidir si puede tener o no un sello de calidad. E o texto segue dizendo: Y el texto sigue diciendo, os seres celestiais então foram convocados los seres celestiales fueron convocados para serem testemunhas daquela cena. para ser testimonios de aquella escena, Onde seria provado a fé do patriarca Abraão donde sería probada la fe del patriarca Abraham e também seria provada a submissão de Isaac. y también sería probada la sumisión de Isaac. A ordem dada a Abraão La orden dada a Abraham exigiu dele angustioso sacrifício. exigió de él un angustioso sacrificio. E aí o texto diz: Y el texto dice, todo o céu, todo el cielo ao 3º dia, al tercer día parou para contemplar. paró para contemplar. Já imaginaram que coisa linda? Y ya imaginaron qué cosa linda. Abraão aqui embaixo, Abraham aquí abajo, não entendendo o que estava acontecendo, no entendiendo lo que estaba pasando, e todo o céu olhando y todo el cielo mirando para saber o que ele iria fazer. para saber qué él iría a hacer. Irmãos, Hermanos, sejam agora francos. sean ustedes francos. Vamos raciocinar. Vamos a pensar. Vocês creem que os anjos ¿Ustedes creen que los ángeles, pensavam que Abraão ia ser vitorioso ou derrotado nessa prova? ustedes piensan que Abraham iba a ser victorioso o derrotado en la prueba? Os anjos, Los ángeles. vocês creem que os anjos pensaram que ele ia ser vitorioso ou derrotado? Los ángeles pensaban que Abraham iba a ser derrotado o iba a ser victorioso.
De fato, certamente eles pensaram que seria derrotado. Es un hecho que ellos pensaban que Abraham iba a ser derrotado. Se eu peço a Marcos para pegar 50 quilos, Si yo le pido a Marcos alzar 50 kilos e ele vem cá e não consegue. y él hace el esfuerzo y no puede. E aí fala, pode ir embora, Marcos. Puedes irte nomás, Marcos. Volta aqui quando você tiver 100 anos. Vuelva cuando usted tenga 100 años. E aqui agora está 150 quilos. Ahora ya hay 150 kilos. Agora tem que levantar. Ahora tienes que levantar. Alguém ia acreditar que ele levantaria isso? ¿Alguien puede afirmar que él va a levantar eso? Todo mundo ia dizer que jamais. Todo el mundo diría que jamás. Irmãos, a situação de Abraão La situación de Abraham, é que em momentos onde ele era forte en momentos en el que él era fuerte e tinha vigor espiritual, y tenía vigor espiritual, ele fracassou. él fracasó. Como que agora iria ser aprovado com 120 anos de idade? ¿Cómo es posible que ahora iría a ser aprobado con 120 años? Geralmente as pessoas mais idosas são mais sensíveis, Generalmente las personas más mayores son más sensibles, choram com facilidade, lloran con facilidad, ficam tristes. quedan tristes. Abraão amava aquele filho. Abraham amaba a aquel hijo. Então Deus sabia Entonces Dios sabía que Abraão estava maduro naquele momento para ser fiel. que Abraham estaba maduro en aquel momento para ser fiel. E por isso que ele convocou o céu para contemplar aquela cena. Por eso convocó a todo el cielo para mirar aquella escena. E Abraão estava agora no momento culminante da sua prova. Y Abraham estaba en un momento culminante de su E prueba. olha que linda essa parte do texto. Y miren qué linda esta parte del texto. O céu inteiro, El cielo entero, com espanto, con espanto, estavam pasmos estaban calmados e admiravam y admiraban a grande obediência de Abraão. la gran obediencia de Abraham. O céu inteiro El cielo entero colocou-se de pé se puso de pie e aplaudiu a fidelidade de Abraão. y aplaudió la fidelidad de Abraham. Irmãos, Hermanos, nesse momento, en ese momento, se Deus pergunta para os anjos, si pregunta a los ángeles, se Deus pergunta aos anjos, si Dios pregunta a los eu ángeles, posso selar Abraão? ¿puedo sellar a Abraham? É um produto confiável? ¿Es un producto confiable? Vocês creem que os anjos iam dizer o quê? ¿Ustedes qué creen que digan los ángeles? Sim, Amén, sí. Célio. Sella. Se quiser pode até trazê-lo agora para fazer companhia a Enoque. Si usted quiere, puede traerlo en este momento para hacer la compañía de Enoch. Irmãos, ele demonstrou que era um produto confiável. Él demostró ser un producto confiable. Ou seja, Marcos levantou os 150 quilos. Marcos levantó 150 kilos. O céu inteiro ficou espantado El cielo entero quedó maravillado ao ver aquela cena. al ver aquella escena. Todos nós vamos ter que passar por distintas provas Todos nosotros tendremos que pasar por distintas pruebas para demonstrar diante do universo para demostrar delante del universo se nós podemos ou não ser selados. si nosotros podemos o no ser sellados. A irmã White, quanto ao selamento, tem um texto que eu quero ler. La hermana White, en cuanto al texto, tiene algo que decir. Vida e Ensinos, página 189. Vida e Ensinos, Marcos. Amén, mi hermano. Palabras de vida del gran maestro. Página 189. Página 189. Diz assim, Dice así. e eu gosto que tem um termo radical, El gusto porque tiene un término radical. que diz assim, Dice así. jamais Jamás seremos selados seremos sellados com o selo do Deus vivo, con el sello del Dios vivo enquanto o caráter en cuanto el carácter tiver uma única nota de pecado. tuviese una única nota de pecado. Uma única sequer. Una única siquiera. Ou seja, O sea, é necessário existir perfeita purificação do ser. es necesario tener perfecta purificación. Completa vitória sobre o pecado. Completa victoria al pecado. Sabem por quê? ¿Saben por qué? Porque se o produto não é 100% perfeito, Porque si un producto no es 100% perfecto, ele não pode receber o selo. él no puede recibir el sello. Porque se ele recebe o selo, isso é engano. Porque si él recibe el sello, es engaño. Irmãos, Hermanos, eu gostaria de ser muito sincero com todos vocês. yo gustaría ser muy sincero con ustedes.
Se nós de fato não repararmos as arestas da nossa vida, Si nosotros de hecho no reparamos las aristas de nuestra vida, nós não vamos ser selados. no vamos a ser sellados. Não podemos enganar-nos a nós mesmos. No podemos engañarnos a nosotros mismos. O selo de Deus vai ser colocado na fronte de pessoas santas. El sello de Dios va a ser colocado solo en las frentes de las personas santas. O livro Testemunhos para a Igreja, Libro Testimonios para la Iglesia, volume 5, volumen 5, página 216. página 216. A irmã White diz: La hermana White dice: os que se estão unindo ao mundo los que se están uniendo al mundo estão ajustando-se ao modelo mundano para receber o sinal da besta. están ajustándose a un modelo mundano para recibir el sello de la bestia. Os que estão se humilhando diante de Deus Los que se están humillando delante de Dios estão se preparando para receber o selo de Deus. están preparándose para recibir el sello de Dios. Quando sair o decreto Cuando salga el decreto e o selo de Deus for aplicado, y el sello de Dios fuera aplicado, o caráter permanecerá puro, sem mácula e sem pecado por toda a eternidade. el carácter será puesto sin mancha y perfecto por toda la eternidad. Mas é agora Mas es ahora que é o tempo de preparação, que es el tiempo de preparación. pois o selo de Deus, Pues el sello de Dios, novamente repete uma frase forte, nuevamente vamos a repetir una frase fuerte, o selo de Deus el sello de Dios jamais será colocado jamás será colocado à testa de um homem ou de mulher que tenham lábios impuros. en la frente de un hombre o de una mujer que tenga los labios impuros. Jamais será colocado Jamás será colocado em um homem ou mulher que tenha cobiça no coração, en un hombre o una mujer que tenga codicia en el corazón ou que apreciam o mundo. o que aprecia al mundo. Jamais será colocado em um homem ou uma mulher Jamás será colocado en un hombre o una mujer que tenha algum engano no coração. que tenga un engaño en el corazón. Todos os que receberão o selo do Deus vivo Todos los que recibirían el sello de Dios vivo devem ser imaculados diante de Deus, deben ser inmaculados delante de Dios, santos e perfeitos candidatos ao céu. santos y perfectos candidatos para el cielo. Irmãos, o que vocês acham de um texto como esse? Hermanos, ¿ustedes qué dicen de un texto como este? Não há escapatória. No hay escapatoria. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus Nosotros necesitamos humillarnos delante de Dios para que Ele remova de nós os defeitos de caráter. para que Él remueva los defectos del carácter. Os primeiros escritos na página 71 Primeros escritos, página 71, dice: os que receberão o selo do Deus vivo los que recibirán el sello de Dios vivo e serão protegidos no tempo de angústia y serán protegidos en el tiempo de angustia, necessitam refletir perfeitamente o caráter de Cristo. necesitan reflejar perfectamente el carácter de Cristo. Não é mais ou menos, No es más o menos, é refletir perfeitamente o caráter de es Cristo. reflejar perfectamente el carácter de Cristo. Por quê? ¿Por qué? Muitos dizem que os câmbios de caráter vão acontecer quando Jesus voltar. Muchos dicen que el cambio de carácter que el carácter va a cambiar cuando Cristo venga. Maranata, a matutina, nossa alta vocação, La matutina, nuestra alta vocación, 276 diz: 276 dice: quando Cristo vier, cuando Cristo venga, nosso corpo mortal nuestro cuerpo mortal deverá ser transformado em um corpo imortal, deberá ser transformado en cuerpo inmortal, feito segundo o glorioso corpo de Cristo. hecho al glorioso cuerpo de Cristo. Mas o caráter impuro Mas el carácter impuro não se tornará santo então. no se tornará santo entonces. A transformação do caráter La transformación del carácter necessita ocorrer hoje, necesita ocurrir hoy, antes da vinda de Cristo. antes de la venida de Cristo. Então esse texto é maravilhoso, Entonces este texto maravilloso, porque diz que Jesus não vai mudar caráter na sua vida. Jesús no va a cambiar el carácter en tu vida. Testemunhos para Obreiros Evangélicos, na página 430, Testimonio para obreros evangélicos en la página 430. diz assim: Dice así: o caráter não pode ser mudado quando Cristo vier, el carácter no puede ser mudado cuando Cristo venga, e nem pode ser mudado quando o homem está prestes a morrer. y tampoco puede ser mudado para cuando el hombre está pronto a morir. A edificação do caráter
La edificación del carácter deve ser realizada hoje, Deve ser- enquanto há vida. debe ser realizada hoy, cuando tienes vida. Olha outro texto, testemunhos seletos. Otro texto, testimonios selectos. Testemunhos seletos? Testimonios selectos. Mensagens seletos. Mensagens seletas. Ah, mensajes selectos, perdón. Volume 2, Volumen 2, página 167. página 167. Diz assim: Dice así. o que estamos fazendo nós no tempo de graça? ¿Qué estamos haciendo nosotros en el tiempo de gracia? Pois o que fizemos no tempo de graça, Pues lo que hacemos en el tiempo de gracia, isso nos acompanhará por toda a eternidade. eso nos acompañará por el resto de la eternidad. A morte La muerte vai trazer a dissolução do corpo, va a traer la disolución del cuerpo, mas não vai operar mudança no caráter. mas no va a cambiar el carácter. A vida de Cristo La vida de Cristo, La vinda de Cristo. la venida de Cristo, não nos mudará o caráter, no cambiará el carácter. apenas Apenas vai fixá-lo para sempre, va a fijarlo para siempre. além de qualquer possibilidade de mudança. Además de cualquier posibilidad de mudanza. Aí ela conclui: Y concluye. por isso eu apelo, irmãos, Por eso la exhortación, por isso eu apelo, ela segue dizendo, por eso ella apela y sigue diciendo, para que os membros da igreja para que los miembros de iglesia sejam cristãos, sean cristianos, para que os membros da igreja para que los miembros de iglesia sejam semelhantes a Cristo. sean semejantes a Cristo. Porque a vinda de Cristo, como diz o texto, Porque la venida de Cristo, como dice el texto, não vai mudar o nosso caráter, no va a cambiar el carácter, senão vai fixá-lo para sempre. va a fijarlo para siempre. Irmãos, qualquer indisposição de temperamento, Cualquier cambio, cualquier disposición de carácter, se eu acaricio qualquer mau traço de caráter, si yo acaricio cualquier defecto de carácter, isso vai ser permanente em mim. eso va a ser permanente en mí. Quando Jesus vem, ele não muda essas coisas. Jesús cuando venga no va a mudar esas A cosas. mudança necessita acontecer hoje. El cambio necesita ser hecho hoy. Porque quando uma pessoa desce à sepultura Cuando una persona va a la sepultura e cerra os olhos, y cierra los ojos, naquele grande dia, en aquel gran quando día, ela abrir os olhos, cuando va a abrir los ojos, ela vai ter exatamente a mesma disposição de espírito quando teve quando desceu. va a tener la misma disposición de espíritu en cuanto murió. Se era uma pessoa nervosa, Si era una persona nerviosa, uma pessoa brigona, si una persona que gustaba pelear, ela vai levantar com essa mesma disposição de espírito. esa persona va a despertar con esa misma disposición de espíritu. Pois nem a morte Pues ni la e muerte, nem a vinda de Cristo ni la venida de Cristo opera mudança de caráter. cambia, genera un cambio de carácter. O câmbio de caráter precisa acontecer enquanto há vida, El cambio de carácter necesita ser hecho en la vida, porque senão nós não vamos ser protegidos no tempo de angústia. porque si no, no seremos protegidos en el tiempo de angustia. Avancem comigo para Sofonias, Vamos para nosotros con Sofonías, capítulo 2. capítulo 2. Sofonias, capítulo 2. Sofonías, capítulo 2. Sofonias 2, versículo 3. Sofonías 2, versículo 3. Diz assim: Dice así: buscai ao Senhor todos os mansos da terra, busquen al Señor todos los mansos de la tierra, que tendes aplicado por obra o juízo. que tienes aplicado por obra los juicios. Estes busquem a justiça, Ellos buscan la justicia, a mansidão, la mansedad, e pode ser y puede ser, que eles sejam escondidos no dia da ira de Deus. y puede ser que ellos sean escondidos en el día de la ira de Dios. Uma pergunta: Una pregunta: o que seria o dia da ira de Deus aqui? ¿qué sería el día de la ira de Dios aquí? Onde eles seriam escondidos? Donde ellos serían escondidos. Bom, alguém disse as pragas. Alguien dice las plagas. Vocês concordam ou não? ¿Ustedes concuerdan o no concuerdan? No Brasil, geralmente não podemos fazer essas perguntas, En Brasil generalmente no podemos hacer esas preguntas, porque as pessoas falam tanto que o pregador já não tem mais oportunidade de falar. porque las personas hablan tanto que el predicador ya no tiene oportunidad de hablar.
E aqui é o contrário. Aquí es al contrario. Vocês são tímidos e não gostam de responder. Ustedes son tímidos o no les gusta responder. Ou prudentes. O son prudentes. Porque se eu não respondo, eu não erro. Porque si ustedes responden erradamente E aí ninguém vai sorrir. y todos los demás van a reírse. Ok, a pergunta é... La pregunta es, Temos só um valente. solo hay una cosa. Um valente. A un valiente, solamente hay un valiente. O que seria o dia da ira do Senhor aqui? ¿Qué sería el día de la ira aquí? As pragas. Las plagas, segunda venida, dice. Exatamente, aqui seria o período das pragas. Exactamente, sería el periodo de las plagas. As pragas sendo derramadas. Las plagas siendo derramadas. Só que interessante que diz que existem uns mansos Interesante, pero aquí dice que existen los mansos que vão ser protegidos nessas pragas. que van a ser protegidos de las plagas. E os primeiros escritos na página 43 Y los primeros escritos en la página 43 diz assim: dice así: vi que Deus estava estendendo uma cobertura sobre o seu povo. vi que Dios estaba extendiendo una cobertura sobre su pueblo, A obra do selamento, la obra del sellamiento, para que eles fossem escondidos nos dias das pragas. para que ellos fueran escondidos en el día de las plagas. Irmãos, quem vai operar a destruição através das pragas? Hermanos, ¿quién va a operar la destrucción de estas plagas? Quem vai operar a destruição através das pragas? ¿Quién va a operar la destrucción a través de las plagas? Os anjos. Los ángeles. Apocalipse 15:1. Apocalipsis 15:1. Então os anjos vão ser encarregados para destruir. Entonces los ángeles serán encargados para destruir. E aí é necessário existir uma marca Y es necesario que tengan una marca para que os anjos não destruam um produto bom. para que los ángeles no destruyan un producto que es bueno. E qual seria esta marca? ¿Y cuál sería la marca? O selamento. El sellamiento. Quem destruiu os primogênitos no Egito? ¿Quién destruyó a los primogénitos en Egipto? O anjo destruidor. El ángel destruidor. Agora, alguns eles não destruíram. Ahora, algunos no fueron destruidos. Por quê? ¿Por qué? Sim, está melhorando. Sí, Já están ouço mais mejorando. vozes agora. Ya escucho voces ahora. Bom, Steve Ball disse que encanta ouvir a Bíblia fazendo esse som. O pastor Steve Ball disse que aprecia ouvir este sonido. El pastor Stephen Board dice que aprecia cuando escucha el sonido de las páginas de la Biblia sonando. E eu aprecio quando ouço respostas. Y él aprecia cuando escucha las respuestas. Então, os anjos não destruíram no Egito Los ángeles no destruyeron en Egipto aqueles que foram aquellos que fueron obedientes. obedientes. A obediência La obediencia, era a evidência que eles poderiam ser selados. la obediencia era la evidencia que podían ser sellados. E todos os que foram Y obedientes todos los que fueron obedientes e botaram um selo na porta da casa pusieron un sello en la puerta de la casa, não foram destruídos. no fueron destruidos. Irmãos, até os egípcios que foram obedientes Incluso los egipcios que fueron obedientes e entraram buscaram a proteção desse selo, y entraron para buscar la protección de ese sello, também não foram destruídos. no fueron destruidos. Então, ser escondido nos dias das pragas Entonces, ser escondido en el día de la plaga é estarmos selados. es estar sellados. E quando os anjos começarem a aplicar os seus juízos destruidores, Entonces, cuando los ángeles empiezan a poner sus juicios destructores, eles vão ver José está com selo, entonces ellos verán, José está con sello, não mexe. no le toque. Pablo não toca. Pablo no le toca. Então o selamento é fundamental. Entonces, el sellamiento es fundamental. Sem o selo, Sin el o sello, que vai acontecer com os demais? ¿qué va a acontecer con los demás? Os que não têm o selo Los que no tengan sello vão ser destruídos. van a ser destruidos, muertos. E aqui em Isaías 26, olhem que maneira bonita que é colocado esse mesmo quadro. En Isaías 26 es una manera bonita de haber puesto este cuadro. Isaías 26, Isaías 26, versículo 20. versículo 20. Diz assim: Dice así: E disse Jesus: y dice Jesús, Vai, ve, povo meu. ve pueblo mío. Vai? Sí, Ah, disculpa. vai. Ve pueblo mío, de caminar. Entra nos teus quartos, Entra en los cuartos, cerre as portas, cierra la puerta,
esconde-te escóndete por um pouquinho de tempo, por un poco de tiempo, até que a minha ira hasta que passe. mi ira pase. Que lindo! Qué lindo. Aqui Jesus está falando o quê? Aquí Jesús está hablando Que o seu povo deveria estar escondido, que su pueblo debería estar escondido, e aqui usa até a linguagem do Egito, y aquí usa el lenguaje de Egipto diz que é para entrar atrás das suas portas, para entrar detrás de las puertas, porque ali há um selo, porque había un sello. e eles devem permanecer ali dentro um pouquinho de tempo, Y ellos deberían permanecer un poquito de tiempo até que passe a minha ira, hasta que pase la ira, ou até que passe o hasta que pase a as pragas. las plagas. Verso 21. Verso 21. Porque, ¿Por qué? disse o Senhor, Dice el Señor, eis que eu sairei do meu lugar. es que yo... Sairei de meu lugar. porque yo saldré de mi lugar. Jesus está falando que vai sair de onde ele está. Jesús dice que va a salir de donde está. O que está acontecendo nessa frase? ¿Qué está aconteciendo en esta frase? Jesus sai do Santíssimo. Jesús sale del Santísimo. Ele está falando, Él está hablando, eu vou sair do meu lugar, yo voy a salir de mi lugar. e o que vai cair logo depois disso? ¿Y qué va a caer después de eso? As pragas. Las plagas. Porque ele já não vai estar intercedendo mais no Santíssimo. Porque Él no va a estar intercediendo más en el O Santísimo. texto então segue dizendo, El texto sigue eu diciendo, vou sair do meu lugar yo voy a salir de mi lugar para castigar os moradores da terra para castigar a los moradores de la tierra por causa dos seus pecados. por causa de sus pecados. Então, nesse momento, Entonces, en ese momento, é necessário que o povo de Deus esteja escondido. es necesario que el pueblo de Dios en ese momento esté escondido, Ou seja, sea? estejam selados. o sea, esté sellado. Porque quando Jesus sair do Santíssimo, Porque cuando Jesús salga del Santísimo, segundo Apocalipse 7, según Apocalipsis 7, os ventos vão ser soltos. los vientos serán sueltos. E as guerras, Y las guerras, destruições, destrucciones, epidemias, epidemias, todo tipo de catástrofe vai acontecer. todo tipo de catástrofes va a acontecer. Ellen White, em um texto, ela diz Elena White en un texto dice que o anjo a fortaleceu para ver e relatar as pragas. un ángel la fortaleció para ver y escribir las plagas. E ela disse que não suportou a visão até o final. Y ella dice que no soportó la visión hasta el E final. ela desmaiou. Y ella desmayó. E novamente o anjo tocou. Y nuevamente el ángel tocó. E novamente, quando ela começou a ver as pragas, ela novamente desmaiou. Y ella nuevamente vio las plagas y desmayó. Irmãos, vocês já pararam para imaginar que coisa séria que vai ser isso? Hermanos, Em eventos finais, não me acordo da página. en eventos finales no recuerdo la página. Evento de los últimos dias? Eventos finales. Eventos finais, Marcos. Eventos últimos días. Às vezes eu penso Muchas veces yo pienso e falo por mim y hablo por mí que eu estou que yo estoy cauterizado. cauterizado. Porque muitas vezes lemos textos como esse, Y muchas veces ni los textos como estos, que nem o profeta sendo fortalecido pelo anjo pode contemplar, que ni un profeta fortalecido por un ángel puede contemplar, e não estou disposto a sacrificar a tudo hoje para me livrar disso. y no estoy dispuesto a sacrificar todo eso para librarme de eso. Vai ser algo terrível. Va a ser algo terrible. O mundo vai parecer que vai explodir. Parece que el mundo va a explotar. Irmãos, Hermanos, a irmã White diz: la hermana White dice, vi que muitos não sabem vi que muchos no saben o que devemos ser lo que debemos ser para vivermos à vista de um Deus santo, para vivir a las vistas de un Dios santo, irado. airado. Irado por quê? ¿Irado por qué? As pragas. Las plagas. Sem termos um mediador. Sin tener un mediador. Primeiros Escritos 71. Primeros escritos 71. Então nós temos que ter noção do que está por vir, Tenemos que tener noción de lo que está por venir, que é a maior tribulação que nós já enfrentamos. que es la mayor tribulación que enfrentaremos. E se nós não estivermos selados, Y si nosotros no estuviéramos sellados, o anjo destruidor não terá piedade. el ángel destruidor no tendrá piedad. A obra a ser feita em nosso favor La obra a ser hecha en nuestro favor vai ter se concluído no fechamento da porta da graça. va a ser concluido en la fecha de la finalización de la gracia.
Dali por diante, De ahí por delante, a nossa proteção vai ser o selo. nuestra protección será el E sello. não é uma marca visível. Y no es una marca visible. Vocês sabem o que é o selo? Ustedes saben lo que es un A sello. irmã White define numa frase. La hermana White define una frase. Ela fala assim: Ella dice o así: selo de Deus el sello de Dios é a consolidação da verdade es la consolidación de la verdad na mente do seu povo. en la mente de su pueblo. Ou seja, é uma atitude, O sea, es una actitud, não uma marca. no una marca. É quando essas pessoas Es cuando esas personas, vão estar dispostas a morrer a qualquer momento esas personas estarán dispuestas a morir en cualquier momento, a transgredir a lei de Deus. sí, o sea, a morir en cualquier momento antes de transgredir la ley de Dios. Hoje temos que tomar essa decisão. Hoy tenemos que tomar esa decisión, Porque o selamento, sabemos que com certeza já começou. porque sabemos con certeza que el sellamiento ya comenzó. Porque nos dias de Paulo, muitos morreram selados. Porque en los días de Pablo muchos murieron sellados. O importante não é nos preocupar quando a porta da graça se fecha. Lo importante no es pensar cuándo las puertas de la gracia se cierran. Porque se eu morro amanhã, a porta da graça já se fechou para mim. Porque si muero mañana, las puertas de la gracia se cierran para mí. E o selo, Y el sello, se não foi colocado, si no fue colocado, não farei parte da primeira ressurreição. no tendré parte en la primera resurrección. Irmãos, Hermanos, eu vou concluir agora fechando com a experiência de Paulo. voy a concluir ahora contando la experiencia de Pablo. O universo El universo, precisa estar seguro quanto à qualidade do seu caráter. el universo necesita estar seguro en cuanto a la calidad de tu carácter. Se você pratica algo oculto lá no banheiro da sua casa Si usted practica algo oculto en el baño de su casa e ninguém sabe, y ninguém sabe, se você olha telefone e ninguém sabe o que você está vendo, si usted mira su teléfono y nadie sabe lo que está viendo, e eu acho bem interessante muitas vezes yo hallo muy interesante muchas veces que às vezes eu estou sentado ao lado de uma pessoa, que estoy sentado al lado de una persona, na igreja ou qualquer lugar, en la iglesia o en cualquier lugar, e a pessoa vai mexer no telefone y la persona está hurgando el teléfono e ela vira ele de lado, y esa persona tuerce a un lado para que a pessoa do lado não veja o que está acontecendo. para que la persona del lado no vea lo que está haciendo. Irmãos, por que a pessoa não pode ver? ¿Por qué la persona no puede Porque ver? se é moral, Porque es amoral, se é ético, porque si es ético, se é saudável, si es por saludable, que eu não posso mexer assim? ¿por qué no puedo yo mirar tranquilo? A irmã White, quanto a Daniel, diz: La hermana White en cuanto a Daniel dice, o que ele fazia em oculto na sua vida, lo que él hacía en oculto en su vida, ele o fazia também de maneira pública. él hacía también de manera pública. Então, mesmo aquilo que é mais íntimo, Y entonces, igual que lo que es más íntimo, e se não for aprovado por Deus, y si no fuera aprobado por Dios, não pense que pelo fato de o vizinho não ver, no por el hecho que el vecino no vea, que o céu não vai ver. que el cielo no va a ver. Da mesma maneira, não vai ser selado. De la misma manera no va a ser De sellado. maneira que o produto tem que ser perfeito e íntegro. De manera que el producto tiene que ser perfecto e E íntegro. aí sim recebe o selo. Ahora sí recibe el sello. E a experiência de Paulo, Atos 16, Y la experiencia de Pablo en Hechos 16, fala que ele foi à prisão. él habla que él va a prisión E ali ele foi evangelizar o carcereiro. y él va a evangelizar al carcelero. A irmã White, na página 214, La hermana White en la página 214 diz que o carcereiro, dice que el carcelero, por conta própria, por cuenta propia, submeteu a Paulo a terríveis castigos. sometió a Pablo a terribles castigos. Ela comenta isso no livro Atos dos Apóstolos, Ella comenta en el libro Hechos de los Apóstoles, a partir da página 214. a partir de la página 214. E ela diz assim: Ella dice así, e por vontade própria, y por voluntad propia, o carcereiro colocou Paulo e Silas com os pés presos no cepo. y por voluntad propia puso a Pablo y a Silas con cepos en los pies. E aí o texto diz: Y el texto e dice, o carcereiro com isto y el carcelero con esto esperava esperaba à noite a la noche. ouvir urros e berros de pedido de socorro. Pensaba escuchar gritos de socorro para esto. Então era uma posição dolorosa, Era una posición dolorosa, terrível. terrible. E este homem era tão sádico Y este hombre era tan sádico que
ele gostava de ouvir os urros e gritos de dor dos prisioneiros. Él gustaba de escuchar los gritos de dolor de los prisioneros. E ele fez isso com Paulo. Y eso ha hecho con Pablo. Mas ao invés de ouvir gritos Mas en vez de oír gritos e pedidos de socorro, y pedidos de ayuda, ele ouviu louvores. y él oyó loores. E é interessante que a irmã White na página 214 diz: Y el hermano White en la página 214 dice: todo o céu parou para contemplar, todo el cielo paró para contemplar, para ver qual seria a atitude de Paulo e Silas na prisão. para ver cuál sería la actitud de Pablo y Silas en la prisión. Isso é interessante. Es interesante. A cada situação importantíssima da vida de um personagem bíblico, Cada situación importantísima de un personaje bíblico, o universo está olhando. el universo está mirando. Por quê? ¿Por qué? Porque eles querem saber a qualidade daquele produto. Porque ellos quieren saber la calidad de aquel producto. A irmã White fala que quando José foi submetido à última prova no Egito, Cuando José fue sometido a la última prueba en Egipto, que a mulher de Potifar quis possuí-lo, la mujer de Potifar quiso poseerlo. ela fala na página 215 Ella habla en la página do 215, Patriarcas e Profetas, Patriarcas y Profetas. que todo o céu parou para ver qual seria a escolha de José. Todo el cielo paró para ver cuál sería la elección de José. Irmãos, Hermanos, não pense no piense que as escolhas que vocês fazem cada dia não é observado. No piense que las decisiones que toma cada día no son observadas. O universo está observando El universo está observando para saber qual será a nossa escolha, para saber cuál será lo que escoge, para saber se você pode ou não receber o selo do Deus vivo. para saber si usted puede o no recibir el sello del Dios vivo. Voltando à história de Paulo, Volviendo a la historia de Pablo, todo o universo estava observando todo el universo estaba observando para ver o que Paulo ia fazer. para ver qué Pablo iba a hacer. Ah, eu creio que Paulo vai falar mal com esse carcereiro agora, o céu pode ter pensado. Ellos podían haber pensado, ahora Pablo va a hablar mal contra el carcelero, Porque ele fez uma coisa muito grave contra Paulo. porque él hizo una cosa muy grave contra Pablo. E Deus falou para o universo: Y Dios habló para el universo. mirem o que vai acontecer. Miren lo que va a pasar. Olhem a cena. Miren la escena. E aí foi passando o tempo na prisão. Y ahí fue pasando el tiempo en la prisión. E à meia-noite Deus dá o testemunho. Y a medianoche Dios da el testimonio. Ele liberta todos os presos Él liberta a todos los presos por meio de um anjo. por medio de un ángel. E o carcereiro, então, quando vê o que tinha acontecido, Y el carcelero, cuando vio lo que había acontecido, tentou tirar a própria vida. intentó suicidarse. E aí Paulo, quando viu, Y Pablo, cuando vio, não faças tal, no hagas eso, porque todos estão aqui. porque todos están aquí. Nenhum de nós fugimos. Ninguno de nosotros E escapamos. interessante que Paulo falou isso de maneira amorosa. Y Pablo habló de manera amorosa. Tanto que Ellen White diz assim: Tanto que el guardia dice así: o carcereiro, el carcelero, surpreendido, sorprendido, correu para dentro da cela. corrió para dentro de la celda. Ele queria ver que espécie de homem era aquele apóstolo, Él quería ver qué tipo de hombre era aquel apóstol que dava amor em troca de ódio. que daba amor a cambio de odio. E aí ela conclui com uma frase maravilhosa na página 216. Y ella concluye una frase maravillosa en la página 216. O coração de Paulo El corazón de Pablo estava cheio do amor de Cristo, estaba lleno del amor de Cristo, de maneira de manera que no seu coração que en su corazón não havia espaço nem para ódio nem para rancor, no había espacio para odio ni rencor, nem mesmo contra o seu pior inimigo. ni mismo contra el peor de sus enemigos. Nunca usou rancor nenhum. Nunca usó rencor. Leiam aquelas páginas ali do Atos. Lee aquellas páginas de Hechos. Ali diz que tinha lugares nas costas de Paulo que os cortes alcançaram o osso. Que tenía cortes tan profundos en la espalda que los cortes llegaban hasta el hueso. E aquilo não causou ressentimento no coração de Paulo. Y eso no causó resentimiento en el corazón de Pablo. Irmãos, vamos ser sinceros. Hermanos, seamos sinceros. Muitas vezes a gente esquece de dar uma informação para o outro irmão e ele fica rancoroso. Muchas veces tú olvidas dar una información a algún hermano y ese hermano queda con rencor. Imagina se um chegasse e desse uma puxada no rosto dele. Imagínense si llegar y darle un golpe en el rostro de él. Será que ia nascer algum tipo de mágoa no coração? ¿Será que va a hacer algún tipo de daño en el corazón? O texto diz da irmã White El texto de la hermana White dice: que nem mágoa tinha no coração contra o carcereiro. no tenía ningún tipo de mal en su corazón contra el carcelero. Mesmo o carcereiro tendo feito tudo que fez com ele. Mismo que el carcelero hizo tantas barbaridades contra él. Nós não estamos falando de, ele não me cumprimentou, então eu estou magoado.
Estamos hablando de que, ay, no me saludó, entonces yo me quedo mal. Ah, eu queria ter feito um louvor especial no congresso e não me deram a oportunidade, estou magoado. Ah, yo quería dar una participación especial en el Congreso y no me tiraron en cuenta. Não é isso. No es eso. Ali, Paulo sofreu violência terrível, física. Ahí Pablo sufrió violencia física terrible. E mesmo assim, Y mismo así, o texto diz que no coração dele não nasceu nem mágoa. él dice que el texto en su corazón no nació en su corazón ningún tipo de mal. Às vezes o marido chega em casa A veces el marido llega a casa, e tem a expectativa de comer uma sopa de manim tiene la expectativa del marido de llegar a comer una buena sopa de maní, com arroz chaufa. un arroz chaufa, E ele tem fome. y él tiene hambre. E aí ele chega em casa, Él llega a casa, tem uma ensaladita tiene una ensaladita, e uma papita cozida. una papita cocida. E ele fica muito feliz. Y él queda muy feliz. E a esposa pergunta: querido, está boa essa comida? Y la esposa pregunta, querido, ¿está buena la comida? E aí ele diz: Y el hombre não, dice, tá bom. tá. Mas ele está frustrado por dentro. Mas él está frustrado por dentro. Porque a expectativa era o chaufa, La expectativa era chaufa, a sopa de manim. una sopa de maní. E vocês acham que isso não passa, irmãos? Y eso no pasa. Isso acontece. Eso pasa. Com certeza aqui alguém deve estar pensando: é o pior que aquele dia isso aconteceu comigo mesmo. Y eso muchos de ustedes están pensando, eso pasó conmigo. Eu me recordo que aconteceu comigo não faz muito tempo. Y recuerdo que eso pasó conmigo hace un tiempo. Eu estava com o Marcos vindo do Peru Estaba con Marcos viniendo de Perú e paramos num restaurante para comer um chaufa. y paramos en un restaurante para comer un chaufa. E a senhora, então, a gente falou um chaufa vegetariano. Y la señora habló un chaufa vegetariano. E aí bota uns champignons e tal e tal. Pone champiñones y otras cositas. E aí demorou um tempão para ela trazer esse Y chaufa. demoró muchísimo para traer ese chaufa. E quando trouxe o chaufa, Y cuando trae el chaufa, era somente arroz branco era solamente arroz blanco e devia ter uns 4 pedaços de champignon. y tenía unos 4 champiñones nomás. E quando eu olhei aquilo, Cuando él vio eso, eu falei pro Marcos: habló para Marcos. devolve, Marcos. Devuelva, Marcos. Isso não é chaufa. Eso no es chaufa. Eu fiquei magoado, Él quedó resentido, enojado, porque a minha expectativa foi frustrada. porque su expectativa fue frustrada. E isso indica, irmãos, Eso indica, hermanos, se eu tivesse no lugar de Paulo que si yo estuviera en lugar de Pablo e tivesse visto que o carcereiro ia se matar, y hubiera visto que el carcelero iba a matar, eu ia fazer o quê? iba a dejar que se muera. Porque as pequenas coisas revelam o que faríamos nas grandes. Porque las pequeñas cosas revelan las grandes que haríamos. Se as pequenas coisas da nossa vida Si las pequeñas cosas de nuestra vida nos frustram, nos frustran, os problemas do cotidiano, los problemas del diario, o emprego que eu perdi, el empleo que perdí, a prata que eu não ganhei, la plata que se fue engañada, o almoço que não atendeu minha el expectativa, almuerzo que no cubrió mi o expectativa, meu terno novo que a esposa manchou sem querer ao lavar. que mi terno nuevo que la esposa manchó al lavar, Se isso faz nascer mágoa no meu coração, si eso daña mi corazón e faz com que nasça somente mágoa, y nace un pequeño enojo, rancor, un rencor, isso quer dizer eso quiere decir que o selo de Deus não é para mim. que el sello de Dios no vendrá sobre mí. Naquele momento lá na prisão, En aquel momento en la prisión, quando Paulo deu aquela demonstração, cuando Pablo dio aquella demostración, vocês acham que os anjos teriam medo de recebê-lo no céu? ¿ustedes creen que los ángeles tendrían miedo de recibir en el cielo a Pablo? Não. Eu imagino que os anjos devem ter falado assim para Deus: Imagino que los ángeles tendrían de hablar esto a Dios. Senhor, não tem como trazê-lo logo? No, Señor, no tienes como traerlo ahora. Ele precisa estar aqui conosco. Nosotros precisamos que Él esté aquí con nosotros. Ele é dos nossos. Es de los nuestros. A irmã White diz no livro Vida de Paulo, La hermana White dice en el libro Vida de a Pablo, última página, la última página, ela diz assim: dice así: de todos os nomes dados na Escritura, de todos los nombres dados en la Escritura, nenhum ni uno brilhará mais do que o nome do apóstolo Paulo. brillará más que del apóstol Pablo. Nenhum. Ni uno. Com exceção do nome de Jesus. Incluso el nombre de Não, Jesús. com exceção do nome de Jesus. Disculpa. Con excepción del nombre de O Jesús. nome que mais vai brilhar El nombre que más va a brillar
é o nome do apóstolo Paulo. es el nombre del apóstol Pablo. Porque ele aprendeu a dominar os seus sentimentos. Porque él aprendió a dominar sus sentimientos. Quando ele foi apedrejado, Cuando él fue apedreado, vocês já leram ali em Atos 14? ellos ya leyeron en Hechos 14, Apedrejaram, apedrearon, amarraram a corda no pé dele amarraron una cuerda en el pie de él e puxaram ele até fora da cidade, y jalaron hasta fuera de la ciudad. achando que ele estava morto. Hallaron que él estaba muerto E lá atiraram ele fora da y cidade. tiraron fuera de la ciudad. E diz o texto Y dice el texto, que algum tempo depois Paulo saltou de pé glorificando a Deus y un tiempo después Pablo saltó de un pie glorificando a Dios e voltou correndo para dentro da cidade. y volvió corriendo dentro de la ciudad. Isso parece loucura, Eso parece locura, mas não. no es. Isso é um homem que matou o eu. Es un hombre que mató el ego. E essas pequenas coisas da vida, Y esas pequeñas cosas de la vida, ainda que seja um apedrejamento, mismo que sea apedreamiento, não causava rancor ou indisposição no coração de Paulo. no causaba rencor e indisposición en el corazón de Pablo. Esta é a qualidade de caráter que vai receber o selo do Deus vivo. Esta es la cualidad de carácter que va a recibir el sello de Dios vivo. E oxalá que em nosso meio Y ojalá que en nuestro medio tenhamos muitos Paulos e Paulas tengamos muchos Pablos y Paulas que estejam superando a cada dia os pequenos atritos que estén superando cada día los pequeños conflictos e com isso demonstrando para o universo: y con eso mostrando al universo. eu não serei uma ameaça para vocês. No seré una amenaza para Eu ustedes. posso habitar com vocês Yo puedo habitar con e ustedes não vou trazer problema. y no voy a traer problemas. Aqui está o selo de garantia. Aquí está el sello de garantía. O produto é confiável. El producto es confiable. Assim que o Senhor possa abençoar a cada meus irmãos, Así que Dios pueda bendecir a cada uno de ustedes, hermanos. eu apelo muito humildemente ao coração de cada Y apelo humildemente al corazón de cada uno de ustedes. que é momento de travarmos uma batalha contra o nosso eu, Que el momento que estemos en plena batalla contra el ego, para matá-lo. para matarlo. Me disseram que ele sabe nadar. Dijeron que él sabe nadar. Daniel falou que Lutero disse que ele sabe nadar. Daniel ayer habló que Lutero dijo que sabía nadar, Que o eu sabe nadar. que él sabe nadar. Então amarra uma pedra nele Amarra una piedra a él e aí ele afunda. y deje al fondo. Porque sem matar o nosso eu, que é o nosso pior inimigo, Sin matar al yo, que es nuestro peor enemigo, nós não vamos ter o selo do Deus vivo. no vamos a tener el sello de Dios vivo. Que essa experiência aqui nesse congresso não seja somente mais um congresso. Que esta experiencia en este congreso no sea uno más de los congresos. Que a sua esposa possa dizer: Que su esposa pueda decir, algo sucedeu naquele congresso. algo sucedió en aquel congreso, Porque ele veio com uma disposição diferente. porque él vino con una disposición diferente. Que o seu esposo possa dizer: minha irmã, Que su esposo pueda decir, hermana, o que aconteceu naquele congresso? ¿qué aconteció en aquel congreso? E a esposa perguntar: por quê? La esposa pregunta, ¿por qué? Porque te vejo diferente. Porque te ves diferente. Que os pais possam perguntar para os filhos aqui: Que los padres puedan preguntar a los hijos aquí, o que vocês ouviram lá? ¿qué ustedes escucharon allá? Por que, papá? ¿Por qué, papá? Porque vejo você diferente. Porque vinieron diferentes. Irmãos, Hermanos, é necessário existir câmbios na nossa vida. es necesario que haya cambios en nuestra vida. E foi dito muito sobre o tempo de angústia, Y fue hablado mucho sobre el tiempo de angustia. da necessidade de nos adaptarmos La necesidad de adaptarnos ao modelo al modelo para sermos protegidos. para ser protegidos. Se o meu vizinho Si mi vecino não está vendo mudanças em mim, no está viendo cambios en mí, imagina o céu, imagina el que cielo consegue ter uma visão mais precisa, que consigue tener una visión más precisa, que consegue muitas vezes ler além das ações, que consigue ver las partes más profundas de las acciones. Então é necessário que permitamos o Espírito Santo operar uma mudança na nossa vida. Es necesario que permitamos que el Espíritu Santo haga cambios en nuestra vida, De maneira que as pessoas possam ver isso também. de manera que las personas puedan ver también eso. Eu agradeço por terem me ouvido pacientemente. Hasta agradezco por haberme escuchado pacientemente. E agradeço também ao meu tradutor. Agradezco al traductor.